Terça Nobre, com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre. Toda terça trocando ideia com você, eu sou o Euri Benevento e sempre agradeço a galera que tá comigo aqui, tanto pelo YouTube, né, youtube.com/Euri Benevento, também pelo Spotify e outras plataformas de áudio também, ouvindo, né, o nosso Terça Nobre. O meu muito obrigado, a galera que se inscreve no canal também. Se você que está assistindo ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve aqui no nosso YouTube para acompanhar todos os episódios do Terça Nobre, que estamos aí na 7ª temporada e hoje, episódio de número 23, diretamente aqui dos estúdios Pode Vir, né? Você que tem vontade de ter seu podcast, segue lá, @Estúdio Pode Vir, aí você vai saber certinho as informações para você poder fazer seu podcast aqui. Você que está sonhando assim em ter um podcast, queria ter um podcast assim, trazer convidados, cantar, fazer várias coisas legais, @Estúdio Pode Vir, segue lá, aí você vai saber direitinho horários, preços, pertinho aqui do Metrô Paraíso. Fica tranquilo que até o final do programa eu explico melhor também como que você pode fazer para ter seu podcast aqui. E quem está comigo hoje, novamente? Selena, voltou, ela voltou, ó, derrubando as canecas, sempre é aquele medo de derrubar a caneca. O bracinho curto de Horácio, né? Aqui tá difícil, né? A novidade pra vocês nunca viram. O povo adora quando você vem, sabia? Lembrei da música Novidade Veio da Ana Praia. Olha, do Gilberto Gil, né? Lembrei disso. A novidade era o máximo. Aí teve uma gravação do Paralamas depois, né? Sim, que ela... Então, daí ele fala sereia, eu brinco com os meus filhos, né? A mamãe tá uma sereia ultimamente, metade gente, metade baleia. Eles queriam... Mas a galera gosta muito quando você vem aqui no Terça Nobre. Você já é parte aqui, né, do nosso casting aqui do programa e o povo gosta, sempre os comentários são sempre direcionados a você, a maioria, a galera te acompanha. Semana passada a gente teve um episódio, né, que você não tava aqui com a gente, mas eu falei sobre saudade também, que a gente vem falando sobre essa questão de saudade, nostalgia e tal. Então, toquei um pouco no assunto, assim, de às vezes algumas coisas trazerem saudade e você saber que aquilo não vai voltar mais, né? Tipo, você sentir saudade da época da escola, a gente falou sobre o Orkut, né? O programa retrasado. Então, essas coisas que não vão voltar. E que nem eu falei, o Orkut, né? Que a gente tem saudade, MSN, essas coisas mais da internet que não tem mais, que a gente tem saudade, a gente tem saudade daquela época, mas junto com aquela coisa, né? Então, tipo assim, você tinha saudade de assistir Sessão da Tarde em casa, tomando um café, só que assim, a Sessão da Tarde ainda tá lá, só que agora já não é mais a mesma época, é outra coisa. Então parece que se aquela coisa voltar, a sua vida vai voltar como era naquela época, mas não vai, então é só uma amostrinha grátis, né, de como seria. Então você tem uma mini lembrancinha, sua mente volta, mas você sabe que na realidade não volta mais, né? O lado mais revolts dessa sua reflexão é o filme Efeito Borboleta. Sim. Toda vez que ele vai tentar mudar alguma coisa, a coisa consegue piorar. Pelas circunstâncias, é o mesmo motivo, mas é o lado mais revolts do negócio. Que nada é igual conforme o tempo vai passando. Uma coisa muda a outra, que muda a outra, que muda a outra. Né? E a gente também não é mais o mesmo. Talvez se a gente visse a Sessão da Tarde agora, não fizesse mais o mesmo efeito. Entendeu? É bem isso. Eu não sei, eu sou suspeita, porque ultimamente eu vivo com saudade de tudo, né? Eu fui na competição de karatê do meu filho, daí eu olhava aquelas pessoas tão ativas, e eu fui esportista, né? Falava, gente, esse povo pulando essa arquibancada, assim, e eu no segundo degrau doía o joelho, doía a panturrilha, e eu não conseguia chegar. E eu falava, e esse povo pulando, assim, né? E assim, os amores, os namorados, aquela coisa, assim, de quando um ganhava, gritava, e não sei o quê. E eu fiquei pensando, gente... Mas é tanto tempo assim que passou, me deu uma nostalgia meio brava. Pesada. Falei pra minha mãe, mãe, eu tenho menos tempo pra frente do que eu tive pra trás. Já parou pra pensar nisso, Yuri? Você não. Mas eu tenho 50 anos. Mas eu também não vou ter, né, eu já tô com Você 36. Tem 36. Se a gente for ver, você vai passar a média disso, né? Será? Ali tá entre 78 e 80, a média do brasileiro. Eu não cuido muito da minha saúde, eu sou meio estressadão também, então... Mas esses são os pode melhores. ser que eu infarte no estádio.
Não. Uma grande chance disso acontecer. Os nossos astros do rock da década de 80, que se encheram de droga, se encheram de tudo, estão tudo mumificado e vivo. Vivo, né? Vivos! Sabe lá todos os como, mas dentes, ainda tudo. estão, né? Sobrevivendo ao caos, né? Pois como é, diz. daí o povo super vitamina, super não sei. Não, não é um incentivo a gente se, não se cuidar. ser louco, né? Tipo... Não. Mas uma coisa que você falou que eu lembrei agora, que às vezes quando vai dar parabéns pra alguém, né? Aí fala assim, você sabe que cada ano que passa não é um ano a mais, é um ano a menos, né? Aí quando você fala isso, a pessoa, nossa, caramba, me deu uma coisa ruim agora que você falou isso. Não fala. Mas é que as pessoas não pensam nisso, né? Geralmente, é assim, né? Tipo assim, eu falo, nossa, eu acordei, um dia a mais na vida, não é um dia a menos, né? Tipo, meu aniversário é um ano a menos. Não, se for Mas pelo ponto o de lado... vista de agradecimento. Vai. Sim, o lado positivo, o lado otimista. Eu brinco com os meninos pra fazer chantagem, eu falo assim, quantas Olimpíadas mais vocês acham que eu tenho? Quantas Copas do Mundo vocês acham que eu tenho? 5? 6? Eu dividi a minha vida por Copa do Mundo também, sabia? Agora eu parei um pouco isso, mas por muito tempo eu tinha essa divisão assim, eu sempre ficava pensando, quantos anos eu vou ter na próxima Copa do Mundo? Aí eu falava assim, na última vez que aconteceu tal coisa, foi na Copa do Mundo. Aí, tipo assim, eu tinha a Copa do Mundo como divisor de águas, de um monte de coisa, sabe? Agora eu parei com isso. Então, mas eu tinha. Se a gente for pensar, porque o número fica bem diminuto, né? E daí parece que você já tá na cara do gol. É que dá pra fazer muita coisa em 4 anos, né? Mas se a gente pensar em Copas, quantas comemorações de Copa eu tenho? Pelo amor de Deus. Não, e o mais louco é assim, que você, quando chega na outra, né? Na outra Copa do Mundo, aí você fala, nossa, passou tão rápido, né? Tipo assim, quando você compara, né? Você fala, não, aí, mas é só depois que chega, né? É doido isso, né? Porque quando você chega no final do ano, você fala assim, nossa, passou tão rápido o ano. Mas aí você lembra um março que você tava querendo resolver alguma coisa e o março tinha 300 dias, dava dia 37 de março e o mês não acabava. Sim. Então assim, não é bem assim, né? Tipo assim, ao mesmo tempo que parece que passou rápido, dependendo do que aconteceu, se arrastou, sabe? É meio confuso isso, né? Eu acho que o tempo é a grande incógnita da humanidade, né? Eu acho que o terceiro nome de Deus é tempo, né? Porque é ele que define tudo, assim. E se você der valor para cada segundo que você vive, cada segundo. Tava conversando com uma terapeuta, que até o dia que você quiser, acho que ela viria aqui conversar com você feliz. Bora, chama ela. Ela tava dizendo que a gente tem tantos pensamentos por segundo na cabeça e a gente não percebe, que são as tomadas de decisão. Então, por exemplo, tem esse negocinho aqui, só de eu fazer isso aqui, meu cérebro deu um comando para eu mexer ele para cá. Mesmo que não fosse para nada. Aí eu olho para cá. Quando eu olho para cá, qualquer tipo de coisa que a gente faz, a gente tem muitos pensamentos por segundo. E isso é um gasto muito grande de energia. A gente não para pensar nisso, Yuri. Assim são os segundos do tempo também. O tempo que a gente está aqui conversando, o tempo que a gente ficou conversando antes do podcast, que a gente estava rindo das formigas. Sim. E você vai contar a história da formiga, quer que eu conto? né? Eu conta. Horrorosa essa história. E eu vou contar depois no podcast do Anderson também, Que resenha é essa? Porque o Anderson tá bem quieto ali, mas ele participou dessa façanha. Dessa resenha. Então, esse tempo todo é muito precioso, Yuri. Sim. É muito precioso. A gente tava rindo, a gente podia estar implicando um com a cara do outro, ou então competindo entre si. Olha lá, o Yuri hoje vai falar mais do que eu. Não tem gente que é louca, assim? Tem, muito. Ai, tá vendo? Olha lá, hoje, ó o sapato que o Anderson veio hoje. Entendeu? Tem pessoa que vive desse tipo de coisa pequena. Sim. Quando termina a vida, eu não sei o que acumulou. Já parou para reparar que as pessoas que criticam, pessoas que são muito certinhas e criticam a outra, elas tentam convencer os outros de que a outra pessoa é maluca, mas pelo simples fato de que a outra tem coragem de fazer o que ela não tem? Eu costumo de chamar de caga-regra aqui no Terça Nobre. Essas pessoas caga-regra. Porque é insuportável você conversar com gente assim, né? Que são pessoas que sempre têm uma opinião muito foda sobre alguma coisa. Então tudo que você vai falar, ela tem uma opinião muito foda e muito melhor do que qualquer coisa que você falar. Então, tipo assim, qualquer filme que você falar, se você falar que o filme é ruim, ela vai falar que o filme é bom. Só pra falar que tem uma opinião mais elaborada que a sua. Ou se você for num lugar, aí você não gostou do lugar, aí você fala assim, putz, cara, eu fui lá, o lugar é mó estranho, zoado, o atendimento é ruim. Aí o cara, não, mas você foi quantas vezes lá? Eu fui lá, nossa, eu fui muito bem tratado. E não sei o que, tipo assim, parece que a pessoa sempre
tem alguma coisa melhor. E é o que entra nisso que você falou. Porque, assim, pessoas que falam assim, eu não faria isso aí, não. Eu não sei o quê. Tipo, parece que a pessoa, ela vive numa coisa mais alta, assim, que a gente, ela tá só tacando os poderes assim, dela e julgando a gente por tudo que a gente faz, entendeu? E por tudo que elas não têm coragem de fazer. Também não tem coragem de fazer. E aí, tipo assim, porque assim, eu acho que tá tentando passar uma imagem. Porque assim, é que nem por exemplo, um exemplo básico que a gente vê, por exemplo, o Big Brother. Big Brother é um programa que os caras ficam 90 dias dentro de uma casa lá. E aí, por mais que o cara queira ser personagem, independente do pessoal que tá assistindo com a gente, independente de acompanhar o Big Brother ou não, é só uma teoria, uma comparação. Mesmo que o cara queira ficar, tipo assim, eu vou passar uma imagem de bonzinho, ele não vai conseguir ficar 90 dias fingindo que ele é bonzinho. Em algum momento ele vai deslizar e vai falar uma besteira, vai falar um palavrão, vai xingar, vai ser ignorante, vai dar uma patada na resposta. É isso. Então, assim, tem gente que ela precisa disso, ela precisa provar alguma coisa pra alguém, sabe? Tipo assim, eu preciso mostrar pras pessoas que eu sou certinho, que eu não faço nada errado, que a minha vida é perfeita, é regrada, é tudo planejadinho, sabe? Então, mas geralmente essas pessoas que elas gostam de mostrar essa limpeza profunda, capricho profundo, perfeição em tudo. Eu já me empolgo aqui, já arrancou. Essas pessoas, elas geralmente são frustradas e são contidas e se controlam. Então, o que elas fazem? Em vez de elas ficarem controladas no mundo delas, tipo assim, eu sou medrosa, eu não me arrisco e tudo bem, e deixa quem se arrisca pra lá. Não, elas querem meter a boca em quem tem carisma e que mesmo... Já reparou, gente, que faz um monte de burrada, todo mundo gosta da pessoa? A pessoa só faz burrada e todo mundo gosta da pessoa. Sim. Sabe de onde eu tirei? Não é que a Elis fizesse só burrada, por Deus, me entendam. Mas eu tava vendo lá Elis Regina, né? Numa conversa do Sérgio Malandro. Não vou colocar desse cara. O Sérgio Malandro. Um outro lá que eu acho fofo e o Giuseppe, whatever, que eu não lembro o sobrenome. E aí, não é que eu comecei com a cara do Sérgio Malandro nesse dia, porque a conversa estava descontraída e tal. E aí ele diz. Era ali muito de boca suja, o pessoal. A Elis Regina morreu de overdose. Não é uma coisa que a gente fala assim, né? A gente pode falar... Tem um certo cuidado, né? Ela teve ali talvez um choque de medicação, um choque de alguma coisa assim, né? Farmacológico. E aí, quando ele falou isso, os outros começaram assim, não, mas era maravilhosa, e não sei, mas era maravilhosa. Ou seja, dane-se se ela era desandada, se ela era maluca do rolê, se ela passava a noite lá no meio dos pessoal usando droga. Dane-se. Quando a pessoa tem uma coisa, um conteúdo gostoso, uma coisa importante para te entregar, eu acho que é muito baixo da nossa parte ficar fixando nas coisas que ela erra. Sim. A gente pode olhar todos os cantores que a gente ama, que a gente idolatra e que não sabe nem o que tá cantando, só fizeram. Já entrou? Sim. E quebra boate, não sei o quê. Agora, se é seu vizinho é vândalo, seu vizinho é psicopata. Agora o Axl Rose pode. Se é o ídolo, pode. Então... Eu acho que a gente perde muito tempo. Eu sei que o tema de hoje é essa questão de correr atrás do tempo, de volta ao tempo. E eu acho que é muito isso, o tempo que a gente perde falando asneira. Pensando asneira, se entregando pouco. E tentando provar também aquilo que a gente não é, né? Porque, tipo assim, que nem você falou no episódio que você veio, que a gente falou sobre o Dia dos Namorados e tal, e em algum momento eu te perguntei, né, sobre você reviver as cenas que você passou com pessoas e aí depois você ficar se culpando ou fala, nossa, eu deveria ter feito diferente, não deveria ter falado aquilo. Aí você falou, ó, então se você tá fazendo isso é porque você tá andando com as pessoas erradas, né? Porque se você anda com quem te aceita do jeito que você é, elas não vão pensar isso de você, não vão julgar isso. Então isso marcou e também faz pensar em relação a isso que você tá falando agora. Porque assim... Se você tem que ficar todo o tempo se policiando ou tentando provar para as pessoas que você é alguma coisa, então você não tá sendo você mesmo e você tá gastando o seu tempo e sua energia, né? E tá no lugar errado. Também. Porque aí você tem que ficar sendo um personagem. Ou você tem que se podar. Não posso falar isso. Cara, então, que nem você falou essa questão de palavrão. Infelizmente, eu tenho a boca suja pra caramba. Quem acompanha Terça Nobre sabe, eu não faço isso, tipo, não, eu não posso falar. Simplesmente sai, escapa, e quando eu tô conversando, e até no trabalho eu sou assim. Então, às vezes, eu até já levei bronca, você não pode falar desse jeito, perto da chefe, essas coisas. Mas é que é o meu jeito, entendeu? Então, assim, claro, no trabalho a gente tem que, né, ter um controle e tudo.
Mas no dia a dia, pra mim, é muito difícil eu não poder falar, porque eu falo como quem bebe água. Eu falo muito palavrão, sabe? Então é ruim, porque aí você tem que ficar fazendo um personagem, né? Então, eu acho que passa por isso também, das pessoas ficarem tentando se provar pros outros, sabe? Tipo, eu sou muito foda. Tem um personagem muito no bom. trabalho, a gente tem que realmente fazer o personagem, que não é um personagem hipócrita, é como eu te digo sempre, às vezes eu vou ler um tarô pra uma pessoa, e antes eu tô perturbada com alguma coisa. Eu não vou chegar pra essa pessoa e começar a chorar na frente dela por uma perturbação minha, sendo que ela esperou 6, 7 meses pra minha consulta e espera que eu seja o suporte dela. Sim. Então, o que eu tenho? Que me revestir do manto de alguém. Invisibilidade. Daí a gente vai, faz o nosso, depois a gente sai. E tudo bem, então trabalho a gente precisa disso. Agora, se você tem que conviver 24 horas por dia no meio de gente que não valida o seu... Que não se agrada do seu melhor e do seu pior, sabe? Sim. É aquela velho clichê do aeroporto. Eu cheguei no aeroporto, tinha água R$12. Ali no Farol ela custa 3, no mercado é 1,60. Por quê? Porque depende de onde você se enquadra, o seu valor é maior ou menor. Sim. No aeroporto, povo chiquíssimo, fui lá num negócio, num restaurante, tinha um carneiro, assim, aí todo mundo, isso é chique, isso aqui o quê? Entrei lá, era um negócio mó fino, que eu não conhecia, e aí tinha um carneirinho lá no desenho, mas aqui tudo é caro. Aí lá, a água tava 18, no aeroporto 12. Você percebe? Por quê? Porque quem entrou lá tava com fome. Quem tava só passando pelo aeroporto, talvez estivesse ansioso com um pouco de sede. Depende tudo do quanto você é necessário para aquele lugar, do quanto você é amado e querido. Sim. Aí o povo fala assim, porque seus filhos, você paparica, seus filhos podem tudo e para os outros é diferente. Eu falei, você nasceu de mim? Nasceu de mim? Então, eles são mais importantes. Acabou, não preciso de nenhum outro argumento, né? Eles custam R$18, você R$1,50. Pronto, tá certo. E o tema que a gente trouxe hoje, né, falar um pouco, você falou, falar um pouco sobre filmes de viagem no tempo, mas também da viagem no tempo em si, de lembranças, e a vontade de voltar no tempo, como a gente vem falando nos últimos episódios aqui, sobre saudade da adolescência, a gente falou sobre o começo das redes sociais, hábitos que a gente tinha. Então, todo tempo a gente tá voltando aqui, né, com algumas saudades que a gente tem, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre se aprofundar um pouco sobre essa cultura de querer voltar no tempo, né? Por que os filmes, eles abordam tanto esse tema? E se faz sentido? Por que a gente quer voltar muitas vezes também? Tem algum filme, assim, que você... Que fala, que nem você falou do Efeito Borboleta, que também é um filme que faz viagem no tempo. Tem algum, assim, que você... Se alguém falar, qual que você mais gosta? Vou tentar ser no Revolt. Pode ser Revolt também. O povo ama quando você é Revolt. Eu vou... Não, então, tem um filme que eu não posso dar spoiler, que eu acho ele tudo. Pode dar spoiler, não tem problema. Que é Antes que Termine o Dia. Já assistiu? Esse filme é foda. Então, gente, que filme que é esse, né? Esse é um dos mais difíceis de assistir. E sabe o que acontece? Esse Antes que Termine o Dia, a gente não aplica só numa vida afetiva, no amor. É tudo, é o que a gente faz com toda pessoa que a gente ama. Todo mundo que já morreu ali, a gente sempre não fala, eu queria 1 hora mais com essa pessoa. Eu queria só o último abraço com essa pessoa. Sim. Não precisava ser muito. Tanto que pra chantagear os meninos, eu sempre falo, tá vendo essa louça que vocês deixaram? É um dia menos lá na frente da mamãe. Família cigana é chantagem o dia inteiro. É um dia menos. Vocês vão lembrar. Quanto que a gente não pensa? Quanto que a gente não tem vontade de desdizer uma coisinha? Sim. Ou então dizer aquilo que não foi dito. E esse filme, se a gente aplicar em todos os outros, Antes que Termine o Dia, o nome do filme, já pega um rodo, um balde, um pano pra enxugar as lágrimas. Tem Em Algum Lugar do Passado. Sim, isso é um clássico também. Classicão. Eu fiz um episódio que falava as palavras que nunca foram ditas. Falei aqui, né, no Terça Nobre. E muito sobre isso que você falou agora, assim, de muitas vezes a gente querer dizer alguma coisa e perder o time, né? Então, você espera um pouco e fala, não, agora não é a melhor hora, depois eu falo, e aí depois você não tem mais a oportunidade. Assim como pessoas que já morreram, ou então um relacionamento que acabou e você não conseguiu falar, e aí foi ficando tão distante que se você falasse agora não ia fazer mais sentido. Sim. Perdeu o time, né? Então, eu acho que quando você fala dessa questão também
desdizer, eu acho que gera muito pensamento, muito arrependimento também, né? Falou, putz, queria ter falado isso. Até que eles falaram do revoltos. Até quando você tá bravo com alguém e você não xinga na hora que você queria xingar, depois também não adianta, né? É igual se a gente pensar, por exemplo, o bichinho. Você vai educar ele 2 horas depois que ele fez arte, você vai dar bronca. Ele não vai lembrar. Ele não vai lembrar. A criança pequena, até X idade, também não vai lembrar. Então, na própria psique, na própria evolução dos nossos sentimentos, construção dos nossos sentimentos, a gente sabe que o tempo faz muita diferença. Ou para trás, ou para frente. A percepção, hoje que a gente tem as pessoas numa coisa muito rápida, muito mecânica por conta da internet, dessas coisas, você dá uma reflexão mais profunda, a pessoa leva séculos para entender. Por quê? Porque não foi dinâmico, porque não foi rápido. Ou seja, isso é o tempo também. O sobe o dedinho é o tempo jogado fora. Sim. É bem isso, né? Você vai estar 1 hora lá. E o pior é que o aplicativo joga na sua cara. Quanto tempo você ficou, né? Você entra lá no Instagram. Quanto tempo você ficou? 1h30. Quanto tempo você gastou durante esse mês? Aí tem lá, mano, isso é surreal. Não faça isso, que se você fizer, você fica tipo, meu, caramba, eu tô gastando mó Gente, tempo. o tempo. E faz o teste, você acorda de manhã, vamos valorizar o nosso tempo. Olha que gostoso fazer isso. Vamos valorizar o nosso tempo. Então, acordou, você não mexe no celular, né? E você vai fazer alguma coisa que você gostaria de fazer, mas não faz justamente porque a hora que você abre o celular, no meu, só tem assim, socorro, pelo amor de Deus. Já tem alguma... Já tem 15 mensagens assim, me socorre, pelo amor de Deus. Infelizmente. E aí você nem desperta, você nem agradece, né? Então vai lá, pega um cafezinho, vai lá tomar na frente da janela, olhando para aquela árvore. E aí olha para Deus e diz assim, poxa, mais um dia, gente, até aqui o Senhor me sustentou. Que tal fazer esse dia uma luz nova, uma cor nova, uma novidade? Muda tudo, Euri. Muda tudo. Porque eu vou te falar que essa internet tem o capeta dentro. Não, é foda. Consome muito tempo e às vezes inútil, né? Que nem eu falo, não tô me colocando fora de nada, até porque a gente tá no YouTube, tá usando a internet pra isso, a gente posta, tem as nossas redes sociais, mas é que às vezes a gente fica muito tempo vendo vários nadas, né? Tô em casa fazendo vários nadas, tipo, você fica vendo um monte de vídeo, tem coisa engraçada, coisa triste, aquela dopamina rápida, né, que nem você falou, então, tipo, por um tempo é bom que você se distrai, mas ao mesmo tempo você fala, pô, podia ter feito outra coisa, às vezes você gastou, sei lá, meia hora, 1 hora que você poderia ter arrumado uma gaveta que tava bagunçada, colocado uma roupa pra lavar, ou dado uma caminhadinha, ou lido um trecho de um livro, né? Tipo, tem umas coisinhas. Hoje tá na moda, né? O pessoal vê um vídeo ridículo, uma colocação ridícula de uma pessoa e fala assim, a culpa é minha que em vez de estar lendo um livro, tô aqui na internet. Maravilhoso. Tá na moda. É sempre isso, bem feito, né? De vez eu tava estudando, entendeu? Porque realmente, tem umas coisas... E a foto, porque assim, a galera perdeu o filtro de uma tal maneira, e aí também, eu até talvez seja um caga-regra nesse momento, né? E aí eu me contradigo aqui, mas... Porque assim, às vezes tem umas pessoas que pegam assim... tem que rir, porque assim, você pega lá o vídeo de um cara dançando, mas tipo assim, o cara ele não tem intimidade nenhuma com a dança. Eu acho engraçado, tem uns comentários assim, ameaçando a dançar a qualquer momento. Aí... se eu quisesse, aí fica assim. E aí, tipo assim, o cara não sabe dançar, não tá legal o vídeo, e mesmo assim ele posta. Eu acho que ele posta por saber disso, pra virar uma piada. Não, então, às vezes o cara acredita que talvez, sei lá, por algum capricho do destino, ele vai viralizar de uma maneira boa e ganhar dinheiro com isso. Então, tipo assim, o problema é esse, porque todo mundo acha que dá pra ganhar dinheiro fazendo assim, fazendo umas coisas meio absurdas. Porque uma influencer famosona faz, aí, tipo, se ela fez, eu também posso fazer. Se um influencer famosão faz, eu também posso fazer. Então, tipo assim, e às vezes, não, aquele cara lá, por mais bizarro que seja, ou que pareça ser, tem alguma coisa por trás. Ele não tá fazendo à toa. Sim. Né? Aí quando tem uma pessoa que pega e faz só porque alguém fez, que nem teve uma época que todo mundo criava canal, sabe? Todo mundo começou a criar canal. Não, fazer um canal. Só que aí, tipo assim, a pessoa ela não consegue manter porque ela não vai ter paciência pra toda semana fazer aquilo. Eu sou essa. Entendi. Eu sou essa. Eu posso criar qualquer coisa. Se ninguém ficar com a chibata, vamos que tem que hoje. Cobrando. Porque não é uma prioridade pra mim, entende? Sim. Não, então, mas tem gente que faz isso. Tem gente que consegue fazer sucesso assim, porque mantém a constância, tudo certinho. Agora, tem gente que viu porque alguém fez e fala, também vou fazer. E aí, tipo assim, primeiro que não se sustenta, não tem base. A pessoa fez só porque alguém fez. E é isso, tipo assim, tem umas pessoas que colocam umas danças na internet, não só dança, mas postam umas coisas muito bizarras.
Aí você fala, mano, é que nem você fala, aí você passa por isso, fala, pô, caramba, eu tô perdendo meu tempo aqui, podia estar fazendo outra coisa e vendo, que nem eu sempre falo aqui, as pessoas, elas podem postar o que quiser na internet, tudo bem, mas aqui tem umas coisas que você fala, mano, caramba, não é possível que o cara teve coragem de postar isso. E aí, pior você assistindo. Puta, caramba, ó, e você vai até o fim. Que lugar que o Instagram me levou. O meu algoritmo tá com raiva de mim, tipo essas Sim, coisas. já vi também. Meu algoritmo, você pegou Meu algoritmo me odeia. Me odeia. No Orkut ia ser bom essa comunidade. Meu algoritmo me odeia. É verdade. Então, quando eu dividi a conta, quando minha senha pertencia a uma outra pessoa que trabalhava pra mim, e ela entrava, vinha uns vídeos quando eu ia entrar que eu falava, gente, mas só gente amputada, gente sem cabeça, gente se rastejando no chão. Eu morro de dó, isso me mata por dentro. Eu fico pensando como que alguém pode curtir ver uma coisa dessa, sabe? Porque pro algoritmo tá mostrando, porque a em algum pessoa momento perde algum tempo ali naqueles vídeos. Sim. Eu, se não tem um negócio assim, como ajudar do lado, eu nem olho. Porque senão isso acaba com o meu dia. Entendi. Entende? Por falar em como ajudar, você tá vendo a previsão de tempo para a próxima semana? Porque vai na outra semana esse programa. Se a gente tiver desse jeito, eu descobri que tem... Eu só preciso do telefone que eu não consegui, mas tem um jeito da gente conseguir ajudar a prefeitura a fazer a distribuição de coisa para o pessoal de rua. Será que não é no 156 mesmo? Acho que é no Será? 156. Ele é geral para quase tudo da prefeitura. Tem um nome disso, que é tipo um SOS muito emergencial. Eu vi hoje no jornal, tem um nome. E aí eu vou descobrir, seria legal se quem pudesse descobrir também. Porque assim, eu tava pensando, Eri, eu sempre fui uma pessoa que fui levar sopa, Eu coloco na descrição coisa. também aqui. Para as pessoas de rua, sempre fiz esse trabalho. Mas quando eu fiquei grávida do Henrico, eu lembro que eu me importei com o frio que vinha de baixo, não com o frio que vinha de cima. Tipo, a pessoa tem o cobertorzinho e o frio do chão. E ali eu falei, que absurdo que tá acontecendo com a minha cabeça, descobri que eu tava grávida. E a gente fica muito mais sensível, né? Entendi. Então eu acho que aquela percepção. E assim, aquela chuvinha gelada agora. Então assim, puxado. que seja um segundo só parar aqui, desculpa eu interromper. Não, tranquilo. Mas para dar uma conscientizada nas pessoas, gente, porque o frio dói, igual a fome, Sim. né? E eu sou daquelas que se precisar levar cachaça, eu levo. O que puder fazer para ajudar, né? Ah, mas cachaça vai ajudar a pessoa, mas é cachaceira. Esquenta, né? Já se você der ou não, ela vai dar um mudar. jeito, né? De beber. É complicado mesmo. Então quem puder ajudar aí, porque tem gente aqui em São Paulo que faz isso, que anda com um cobertor no porta-mala, assim, eles compram vários cobertores, né? E eles deixam no porta-mala e conforme eles vão vendo os moradores de rua, pessoas em situação de rua, eles param e vão doando esses cobertores. Aquele assim, mais também. que não tem paninho, que parece um feltrozinho, dá pra comprar no atacado a 10 cada um. 10, 15 reais você já cada um. comprou? Porque eu fiz por muitos anos esse trabalho. E agora eu não tô fazendo, tá me batendo uma dor no coração, tipo assim, levanta, né? Esses dias eu tava com Deus, pô, faz alguma Vamos coisa, fazer. né? Me ajuda aí, dá um tempinho. Mas desculpa interromper, só pra Não, gente... imagina, que isso. Sempre bom e importante a gente pensar nas outras pessoas também, ainda mais nesse frio que tá, não só em São Paulo, né, pra toda a galera aqui, outras regiões também que Vai dar acompanham a 4 gente, graus né? em alguns lugares de São Paulo. Pesado. Pesado. E voltando a essa nossa parte dos filmes, né, de viagem no tempo, né, tem um que é muito famoso, que é o De Volta pro Futuro, que ele não só vai pro passado, mas ele também vai pro futuro. E uma coisa que eu acho curioso é que, assim, poucos filmes, lógico, existem listas, a galera pode vir aqui nos comentários e falar, não, mas tem um monte. Mas, assim, que fizeram sucesso, os filmes de viagem no tempo, a maioria das vezes eles não viajam pro futuro, né? Eles sempre querem voltar no passado, né? Então, assim, que nem o De Volta pro Futuro, ele brinca com essas duas coisas, tanto de ir pro futuro como voltar. Mas, por exemplo, assim, um que você falou do efeito borboleta, é um que eu gosto muito também que chama Questão de Tempo, que é um filme muito bom, já até falei, eu fiz praticamente um programa inteiro falando sobre ele aqui no Terça Nobre. Se você ainda não assistiu, acho que você devia assistir, você vai gostar. Vou olhar, talvez muito pelo bom. nome eu não lembre, mas vou olhar. É muito bom. Tem o próprio filme brasileiro também com o Wagner Moura, que chama O Homem do Futuro. Acho muito foda que a gente curte Legião também, eles usam, né, Tempo Perdido, não só, outras músicas também, que é uma trilha sonora muito boa esse filme, né. Então tem vários, né, a gente sabe que tem muitos filmes bons de viagem no tempo. E uma pergunta que eu até falei com você quando a gente tava falando sobre o que a gente ia falar no programa, eu fiquei com esse pensamento, falei, por que será que
as pessoas, elas têm tanta vontade de voltar no tempo, né? Eu mesmo já falei várias vezes aqui, né, sobre máquina do tempo, sobre querer voltar no tempo. Os filmes, essa cultura, né, pop, que tem músicas que falam sobre voltar no tempo, muita música, muitos filmes, até algumas novelas já mexeram com esse tema. E é sempre pra consertar, você já percebeu? É sempre pra voltar, pra tentar consertar alguma coisa. Poucos abordam a questão de ir pro futuro. A maioria quer voltar pra tentar consertar o que aconteceu. Eu acho que a gente... Primeiro, né, que a gente é muito errante, né? O ser humano é muito errante. Até esses que gostam de digitar regras são os que mais erram, porque depois eles se contradizem, né? Sim. Povo chato. As pessoas são... E eu acho que a gente deixa muito a desejar e vai criando ali uma sucessão de coisinhas que dá vontade da gente voltar para poder arrumar. Uhum. Eu sou a pessoa que fala muito. Então, por exemplo, eu não tenho remorso de coisas que eu deixei de dizer. Sim. Mas tenho remorso de algumas que eu disse a mais. Né? Você já parece mais contido. Você já parece uma pessoa que estuda antes de falar. Devo, não devo, falo, não sei se é eu acho que é mais aqui no podcast mesmo. Porque eu tenho um grande problema de falar e depois eu chego em casa e que nem eu falei pra você, eu fico revivendo a cena. E já aconteceu de eu chegar em casa e começar a mandar áudios pedindo desculpa pra algumas pessoas. Desculpa que eu falei isso, aquilo. Não, eu faço isso respirando. Tipo, todas as vezes eu volto pra casa e falo, acho que eu falei merda. Deixa eu te falar. Eu tenho um probleminha com isso. Tipo assim, o meu filtro, ele é meio... É que aqui no podcast a gente tem que tomar mais cuidado, porque tem outras pessoas assistindo, a gente não sabe aonde vai chegar, então... Por isso que eu talvez pareça que eu tome essa decisão. Mas muitas vezes num rolê, com os amigos, com a família, o meu filtro, ele fica meio desligado. Aí eu falo umas merda e falo, putz, acho que eu falei merda. Pelo menos eu acho que falei, né? Às vezes não falei, vezes não foi. Mas a minha cabeça me cobra assim. Mas pode voltar, desculpa. Mas o que a gente tava falando? Que você tava falando de que eu que você parece mais contido. Então é uma impressão minha. É uma impressão minha a seu respeito. Então eu não me arrependo do que eu não disse. Eu deixo sempre muito claro as coisas. Agora, eu fico pensando as pessoas que deixaram de viver um grande amor porque não tiveram coragem de se declarar. Ou então que passaram a vida sendo rígidos com os filhos, mas amando por dentro, mas falando assim, me disseram que eu tinha que ser o educador, me disseram lá, meu pai me disse que é de pequeno que a gente torce pepino, que pepino, a gente torce com amor. Meus filhos são o primor da educação, os dois. E não apanham. Não escutam grito, em casa não tem grito. Uhum. E eu ouvi dos meus pais que era assim, que se criava. Assim. Então eu imagino meus pais, daqui a pouco, quando eles estiverem bem, já velhinhos, falando, poxa, a gente podia ter sido mais brando, mais flexível, né? Converso sobre isso com a minha mãe. Uhum. Essa passagem do tempo acontece todo dia, Yuri. Se você conversar com pessoas da sua família, você vai ver que já pensam diferente sobre algumas coisas. Lembrei do Drácula de Bram Stoker. Ele vai pro futuro. Na verdade, ele vai trazer lá, medieval, era do Drácula, né? Você assistiu já essa versão? Não, ainda não. Tá perdendo. Só os 10 primeiros minutos de filme vale o filme inteiro. Caramba. É. Preciso assistir. E aí ele vai trazer o motivo do Drácula ter se tornado o Príncipe da Noite, né? Ter se tornado eterno, porque na verdade... Por que Príncipe da Noite? Porque foi um ato de amor. E a gente acha que é o Nosferatu, né? Mas esse ele vai trazendo outra coisa. E aí por uma vingança, por causa do amor perdido, ele renega Deus, ele renega a igreja. E ele diz que ele vai perambular pelas noites e que ele vai viver do sangue das pessoas. Enfim... Você compra a ideia, você fala, mano, que Drácula bonitão, que Drácula legal. Uhum. É uma romantização incrível. E aí ele vai pro futuro, para reencontrar essa, porque ele é imortal, mas ela morre. E aí ela vai renascer. E aí ele vai ter que esperar ela ficar grande, com a mesma idade que ela tinha quando ela morreu, para eles se reencontrarem. Então ele tem que se manter jovem, porque ele envelhece se ele não chupar, não tomar... Não tomar o sangue das pessoas, não dormir na terra do cemitério, ficar na luta, aquelas coisas de Drácula, né? Sim. Então ele tem que se alimentar para manter a juventude dele, para encontrar com ela depois que o tempo passou. Isso é sensacional. Ele poder arrumar o que não foi arrumado, só que ainda sendo um monstro, né? Porque naquela época ele era um guerreiro ali pela fé, ele era das cruzadas, não sei o quê. Agora ele é um monstro e ele tem que conquistar ela sendo essa besta. Entendi. Olha que complicação. Ficou pior, né? Foi pro futuro, em vez de melhorar a coisa, piorou. Mas, e
É que a gente sempre fica com essa sensação de que se a gente pudesse voltar, ou até, que nem você falou, de ir pro futuro também, pra tentar saber alguma coisa a nosso favor, né? Por que será que a gente não consegue se conformar com o que a gente tem, né? Com o que a gente vive, né? Porque você pode perceber, eu escuto muito falar sobre isso, né? Tipo assim, viva o presente. Porque a única coisa que você pode mudar é o seu presente, né? Porque o passado já passou, não tem o que você fazer. O futuro ainda não existe, então você só tem o agora, né? Por isso que chama presente. Aí tem essa coisa meio... o lado otimista das coisas. E aí... Por que será que eu falei semana passada aqui, por que será que a gente não consegue aproveitar e desfrutar, né? Do que tá acontecendo, de viver o momento, que nem você falou... de olhar os detalhes, né? De você sentar e você tá numa conversa com alguém, né? Você tá conversando com alguém, você tá preocupado se o seu celular vai tocar, você tá preocupado se alguém vai responder ou vai te mandar uma mensagem. Que nem você falou, você acorda e você olha o celular e já tem alguém te pedindo alguma coisa. E aí, tipo assim, aí você já começa a se preocupar com aquilo. Nossa, se eu tivesse acordado meia hora mais cedo, eu tinha resolvido, agora já foi. E aí você já começa a se sentir mal porque você não respondeu uma mensagem quando a pessoa te mandou. Só que era o tempo dela era o dela, o seu é o seu. Né? Então, parece que a gente tem essa dificuldade de conseguir viver o que tá acontecendo. E aí depois essa busca de putz, se eu tivesse uma máquina do tempo, eu resolvi isso aqui. Porque chega momentos que acontece tanta coisa e fala, putz, se eu não tivesse conhecido essa pessoa, não tinha acontecido nada disso. Se eu não tivesse entrado naquela empresa, trabalhado lá, eu não ia estar do jeito que eu tô agora. Sabe, parece que você consegue encontrar em que momento que deu errado. Tá, mas você já parou pra se perguntar se você tivesse escolhido a outra coisa, se teria dado mais certo? Então. Os meus filhos falam, eu sempre falo dos meus filhos, porque eles falam, mãe, tá bom que lá atrás você não gostou do casamento, porque eu fico reclamando e tal. Do casamento. Aí eles falam, tudo bem, mãe, mas e se você tivesse casado com outra pessoa? Tinha nascido a gente? Aí eu falo, valeu a pena. E não valeu a pena. Porque foi horrível. Sim. Mas valeu a pena. Você entende? Porque essas duas pessoas que eu reconheço como parte de mim, como tudo que é o que eu tenho no meu coração do lado de fora de mim, sim, são tudo que eu tenho na vida. E porque dane-se. Se você mudasse, talvez você não tivesse eles. E às vezes um estrupício tem jeito. que entrar na sua vida para realizar seu maior sonho. Sim. Às vezes uma pessoa asquerosa tem que viver do seu lado durante um tempo para tornar você aquilo que você nunca tinha sido antes. Muito louco, né? Nesse filme que eu te falei, que é a questão de tempo, acontece isso. Tem um momento que ele pensa em voltar no tempo, aí quando ele volta, e aí ele percebe que trocou o filho dele. Ele tinha uma filha, e quando ele voltou, aí a filha virou filho. Aí ele pergunta por quê. Falou, cada vez que você volta, você muda tudo. Então, se você voltar, você vai perder o que você teve. Aí ele entende que não podia mexer. Então, mais ou menos isso. Tipo assim, seria... Se fosse outra pessoa que você tivesse casado, seria outro DNA, seria outra criança. Talvez não tivesse uma criança, não tivesse um filho. Então, tipo, tudo pode mudar, né? Não, e se você ressignificar, por exemplo, se você tem uma relação com uma pessoa que é ausente dentro da paternidade e tal, e você faz tudo sozinha, essa pessoa, ela te deu o maior presente da sua vida, que são os finais de semana que você não estaria com seu filho e você está. Eu vi uma moça falando isso e eu achei fantástico. Ela falou assim, o fato de você ser ausente, você não fazer nada, me deu todos os finais de semana. Eu podia ter um sim, um não. Você me escolheu. Deu toda a convivência. Eu podia ter metade de uma semana aqui, outra semana ali. Então é fantástico. Eu penso que Deus não erra. Então, quando a gente passa por alguma coisa... Voltar ao passado é gostoso, que nesses dias eu estava tendo sonhos que eu voltava ao passado, e era gostoso. E na minha terapia eu também faço isso. É gostoso, mas eu não sei se eu mudaria. Entendi. Eu acho que eu mudaria de, em vez de assistir tantas vezes a Lagoa Azul, que eu assisti quando era criança, eu aprenderia sexo de outro jeito. Porque, nossa, você aprendeu me deram lá? aqui filme lá. Você aprendeu tipo, lá? Me deram. E não era bem assim. Que era assim. Tem um filme... que chama Como Seria Se. Eu já até falei aqui no podcast, que é um filme que ele simula duas realidades de uma moça que ela tá prestes a ir pra faculdade, e aí ela vai sair com um carinha lá e ela acaba engravidando. Então, tipo assim, aí por ela ter engravidado, ela não consegue ir pra faculdade. Aí ela tem que parar o estudo pra poder cuidar do bebê.
Então aí começa a mostrar as duas realidades. Se ela não tivesse engravidado e tivesse ido pra faculdade, e se ela tivesse engravidado e tido o bebê e não ido pra faculdade. Aí vai mostrando os dois lados da vida dela. Aí são altos e baixos da mesma forma, entendeu? Então, tipo assim, deu um monte de coisa errado com ela sendo mãe, mas também deu um monte de coisa errada com ela não sendo mãe. Então, tipo assim, ela teve os momentos bons e ruins da mesma forma. E Deus, no final, acabou dando certo do jeito mais torto possível, mas que a vida é assim. Então, tipo assim, você... Como, tipo, que nem você falou, como seria se fosse de outro jeito. Então, por mais que a gente às vezes queira voltar com essa sensação de que poderia consertar alguma coisa, mas aí você pode desconcertar a outra também, né? Se eu não tivesse conhecido essa pessoa, se eu não tivesse vivido tal coisa, mas aí quando você tem uma nova chance, uma outra coisa, você pode errar de outra maneira também. Então, sabe o que eu pensei agora, Yuri? Não sei se é pertinente, mas por uma outra vez a gente conversar. Também tem erros que a gente comete de escolha por conta das coisas ruins que a gente viveu, né? sim. Porque muita gente escolhe um traste pra casar e não sei o quê, porque teve pai e mãe que eram muito dificultosos e acha que aquilo é amor. Então viu o pai bater na mãe, a torta direita, a mãe aceitar. Quando ela encontra um cara que bate nela, ela fala, isso aí é amor, isso é casamento. Eu vi 40 anos isso na casa dos meus pais. Sim. Então nem tudo depende das nossas escolhas, que a gente não nasceu assim, sabendo, nasceu único. Sim. E essa é a parte que eu te falo da gente se conhecer. Lembra lá atrás, uma vez que a gente estava conversando aqui, que eu falei assim, se conhecer é o caminho. Verdade. Se conhecer, tipo assim, ai, meu pai era isso, minha mãe era isso, minha avó... Só que eu não sou. Não é porque você é filha que você tem que seguir os mesmos passos. Eu não sou o que eles acharam que eu ia ser. Uhum. Eu sou o que Deus quer que eu seja. E eu sou aquela pessoa que vai mudar toda a história da minha parentela. Se todo mundo chegou até aqui, eu vou chegar mais distante. Se todo mundo se perdeu aqui, eu não vou me perder, eu vou me encontrar. Sim. Essa determinação é muito importante. E aí a gente volta pro passado sem problemas com isso, tirando a Lagoa Azul. Não, e até o jeito que a gente é criado também, né? Tipo, não só criado no modo familiar, mas também, por exemplo, a escola, sabe? O que a gente aprende na escola, o que a gente viu nos livros escolares, que tipo de sonho foi colocado na nossa cabeça, né? Tipo assim, como tem aquela coisa que eles falam, né? O sonho americano, né? Aqui não é o sonho americano, mas assim, eu já falei isso várias vezes aqui no podcast, tipo, se você já conseguiu parar pra pensar, assim, em que momento que você colocou na sua cabeça que se você trabalhasse, tivesse sua casa própria e um carro, isso era sinal de sucesso, sabe? Tipo assim, às vezes a gente nem sabe por que, tipo assim, a gente corre tanto atrás de ter uma casa própria, corre tanto atrás de ser bem sucedido, assim, não, se eu trabalhar, eu vou ser bem sucedido, se eu fizer uma faculdade. Tipo assim, parece que algumas coisas são colocadas, né? Que nem a gente escuta alguns tipos de música hoje, assim. Tem tantas músicas que tocam, eu não vou nem falar o estilo, porque senão às vezes a galera vai achar que eu tô sendo preconceituoso com algum tipo de música. Então eu não vou falar o estilo, mas tá tocando várias músicas numa determinada rádio, aí todas as rádios começam a tocar só aquelas músicas. Aí você vai numa festa, sempre as mesmas músicas, tipo... Aí quando você percebe, você tá ouvindo aquilo também, mas não é porque você gosta, de tanto que colocaram, tanto que toca em tudo que é lugar que você vai. Então assim, às vezes as coisas que a gente quer, o que a gente sonha, às vezes nem é o que a gente sonha de verdade, né? Exatamente. Você só sonha porque você viu tanto. Que nem você falou, você teve o Lagoa Azul como exemplo do que era sexo e nunca ninguém falou mais nada sobre aquilo e você cresceu pior. com aquilo. Eu posso piorar a situação. Pode. A minha avó dizia que se eu perdesse a virgindade antes do casamento, ela se jogava na represa com uma pedra amarrada no pescoço. Caramba. Te falei que família cigana é dramática, não fala? 5 É minutos verdade, e meio? é verdade. Pois eu casei virgem. E aí, piorando a Passou situação... a avó não se mata. Não, porque eu achava bonitinho. Ah, entendi. Aí, pra piorar a situação, tinha esse filme na Lagoa Azul, e aí apareceu uma fita, na época das fitas cassete. O Último Americano Virgem. Putz, eu lembro. E aquele menino com aquela cara de tacho no final, que não ficou com a menina que Que gostava, ódio, mano. ajudou Não, ela quando aquele aquele final, palhaço fez... E aquela música, Just Once, lembra? I gave my all, but Os I caras colocam guess esse my all corte. wasn't good enough. E aí a gente vê o menino sofrendo com essa música de fundo, Yuri. Por que não pôs uma que matasse menos? Pesado. E voltou à tona recentemente, né? Várias vezes eu vejo esse cortezinho no Instagram. Só de ver esse corte eu já fico puto. Falo, mano... Né? É foda, E assim, o Gary chamava o menino, né?
Coitado. Aquela assim. carinha dele, todo nerdzinho, né? E o cabelinho daquela menina de borreguito lá de carneirinho, eu fazia ele na escola, porque eu tinha 15 anos na época. Sim. Então eu tinha o mesmo cabelo. E aí eu fico pensando, então quer dizer, você aprende sobre... Você entendeu a minha iniciação sexual? Sim. A gente tá falando de outra coisa, mas tem a ver com voltar no tempo. A questão ali da escola, por exemplo. Eu sempre namorava menino mais velho, porque eu achava os meninos da escola uns babacas. E agora meu filho mais novo vem falando que os amigos dele são todos uns babacas. Eu falo, são mesmo, filho. As meninas que é o menino mais velho. Se comporte como um menino mais velho. Deu 2 semanas, já tá um monte de menina atrás dele, né? E aí eu não me arrependo. Então, que nem essas coisas de voltar no passado. Tem coisas que a gente até se arrepende, mas outras não. Eu às vezes, eu acho que eu sinto vontade de voltar no tempo, porque eu acho que eu era mais corajoso quando eu era mais novo. Eu acho que eu era muito mais desbravador de tudo. Não tinha medo de nada. E agora eu acho que eu me tornei meio bunda mole, assim, em algum sentido, sabe? Aí eu fico pensando, putz... Porque eu lembro que quando eu era moleque, assim, novo, eu tinha um professor de matemática que ele era bem filha da puta, assim, não tenho raiva dele mesmo. Mas eu soube esse tempo que ele morreu, então não tem mais o que fazer, já né? levaram. Já levaram. Seja pra onde Mas quer que seja. Nossa, eu lembro que ele me esculachava de graça, assim, tipo, eu tava na 5ª série, tipo, eu era um menino, pô, eu tinha 11 anos, tá ligado? Ele gritava comigo como se eu fosse, sei lá, um cachorro, sei lá. Sabe, tipo, tudo ele só falava comigo gritando muito. E eu me esforçando pra aprender. Eu sempre fui ruim de matemática. Você não era arteiro? Não, nessa época não. Eu fui um pouco capeta na escola, mas nessa 5ª série eu ainda não era tão capeta, não. Eu fiquei pior um pouquinho depois, assim. Acho que, sei lá, um pouco antes, um pouco depois. Mas eu lembro que nessa época eu não tava sendo arteiro. E eu tava com dificuldade de aprender mesmo. Então, tipo assim... E ó que louco, né? Filho de contador. Meu pai manjava muito de matemática. E eu não herdei nada dele nesse sentido. E aí, tipo, ele esculachava muito e eu não conseguia mesmo. Sabe quando você não entende nada? Eu não entendia absolutamente nada de matemática. Aí eu falava pro professor, mas eu não tô entendendo, mas eu não aprendi. E aí eu acho que ele pensava que era ironia da minha parte, ou que eu tava sendo, sei lá... E aí ele gritava muito, tipo assim, tipo assim... Eu lembro que eu cresci um pouquinho... Sei lá, eu tava na 7ª, 8ª série. Falei, puta, eu queria tanto que esse cara falasse comigo desse jeito agora. Ele nem tava na escola, mas falei, puta, eu juro que eu com uns 14, 15 anos, eu teria dado um murro na cara, no meio da cara dele, assim. Ou pegado uma carteira e tacado na cara, sei lá, uma loucura. Tipo, lógico, no meu pensamento revoltado, né? Não sei se na prática talvez eu fizesse isso. Mas sabe que a minha raiva me dava, ou xingava? Porque assim, depois disso, eu passei a responder pra caramba. Tipo, aí eu, nunca mais nenhum professor gritou comigo. Tipo assim, não que eu seja contra professor, até porque você é professora. Porque assim, eu acho que tem tudo uma questão de respeito. Eu respeitava. E aí, tipo, não precisava chegar nesse ponto de gritar. Eu achava muito foda quando o professor gritava, tipo, de graça, sabe? Que nem esse fez comigo. Então, tipo, todas as outras vezes que teve esse conflito, eu respondi. Aí, na minha vida foi assim, sabe? Tanto na escola como na vida pessoal. Toda vez que alguém respondia, falava alguma coisa pra mim, eu já falava na hora, entendeu? Então eu queria voltar nesse sentido, sabe? Assim, de eu ser muito mais reativo quando alguém falava comigo, de não ter medo de ninguém, sabe? Porque eu cheguei a um momento na minha adolescência, por exemplo, que eu não tinha medo de nada e de ninguém mesmo, assim. A gente vai de um extremo a outro. Eu não tinha medo mesmo. Então, assim, agora eu já voltei a ser esse bunda mole que eu era na 5ª série. Tipo assim, se alguém fala alguma coisa pra mim no trabalho, eu até quero responder, mas eu falo, putz, dependendo de quem seja, eu seguro. Eu falo, putz, não posso responder desse jeito. E aí eu acabo me podando nesse sentido. Então, às vezes eu dou resposta grossa pra alguém que nem merece. Tipo, alguém da família que vem falar comigo. Porque a gente tem essa Tá com a ferradura bendita hoje. essa bendita mania de ser grosso com quem tá perto da gente, com quem não tá fazendo nada de ruim, que tá sendo legal com a gente, e não conseguir ser grosso com quem merece que a gente seja grosso. Não sei se é porque a gente tem mais intimidade, aí a gente se sente mais leve e não tem filtro pra falar, fala o que pensa, sabe? Então eu sinto falta disso, eu sinto falta dessa... De ter reagido. De ser mais reativo. Isso marca a gente de uma forma que passa 40, 50 anos na nossa cabeça. Nossa, me deu até calor agora, eu quero tirar daqui. Eu faço regressão com as pessoas e a gente, quando chega num dado momento que a pessoa tinha que ter tido uma atitude e não teve, a gente faz ela ter essa atitude. Uhum. Então, é pra responder, responde agora.
Aí vai limpando, é como se limpasse o... Como que é quando o celular tá cheio de alguma coisa que vai limpando? A gente vai fazendo essa limpeza. Armazenamento, né? Isso, e aí vai melhorando, com várias sessões vai melhorando. Porque assim, muita gente deixou de falar, como tem gente também que falou demais, que nem... Eu tenho situações, assim, de filhos que bateram nos seus pais. Putz. Então, é uma reação que era completamente antagônica ao que se espera da essência humana. Eu nasci dessa pessoa. A gente é criado a não poder nem levantar a voz, né? Os E, pais. essencialmente, a gente se sente subjugado no bom sentido, né? Enfim. Você ter o ímpeto de levantar e bater no seu pai e na sua mãe é uma reação totalmente oposta do que você me conta agora, né? De como você era. E isso traz sequelas também, Yuri, porque a pessoa nunca mais esquece. Ela entra numa depressão profunda porque ela profanou um limite que era que ninguém das amigas dela já fez. Ela vai contar pra qualquer pessoa, eu bati na minha mãe, ninguém fez. O cara, eu bati na minha mãe, bati na minha mãe, ninguém fez. Então isso já era igual que... Eu não sei se eu devia falar isso. Você Já lembra começou. do Silvio Santos, que tinha uma criança que falava assim, ele fazia piada, né, e punha lá o microfone. Daí tinha uma mocinha, né, criancinha. Ai, qual a diferença do poste, da mulher grávida e do bambu? Do bambu, essa é Lembra? clássica demais. E ela ficou traumatizada por 20 anos. Tadinha, né? Porque ela passou, tipo, uma vergonhona, assim, pra uma criança da idade dela. Provavelmente deve ter tomado um pito da professora em casa, um monte de coisa. Então, essas pessoas, e não tô apoiando você agredir, não. Só tô dizendo que também causa um buraco grande quando a reação é o contrário. Entendi. Talvez você tivesse xingado esse seu professor, Devia, você tava se né? arrependendo agora. Pode ser. Porque você era fofo. Aí você ia xingar, ia ser contraproducente pra sua alma. Sim. E agora você estaria traumatizado porque você xingou o professor. Efeito borboleta. Verdade. E aí, antes de chamar o tio Chicória, que tá pedindo passagem, isso pouco tempo depois, por ter esse professor, filha da mãe, que eu não conseguia ser... Porque eu tinha medo dele também, ele tinha 3 metros de altura, ele parecia o professor Girafales, mesmo assim, de altura, assim, eu vi ele como um monstro, sabe, uma coisa meio ruim, assim, não era... Eu tinha medo dele. E aí depois eu comecei a falar assim, não vou ter mais medo de ninguém, não vou ter medo de ninguém. E aí veio uma professora que era de boa também, mas não sei o que aconteceu, que eu tava querendo sair da sala, jogar bola na hora que não era pra jogar, que nem você falou que levava seus alunos pra quadra. Tipo, não era pra ir pra quadra, aí eu fui, aí eu tenho... Não tô sendo mentiroso aqui, realmente eu não lembro direito o que aconteceu. Eu sei que eu tava correndo no momento que não era pra correr. E aí a professora ficou, não sei o que, não é pra... Aí eu já tava meio revoltinho já, aí eu peguei e mandei ela tomar naquele lugar. Tomar. Só que isso me custou uma ida pra Bienal do Livro. Que foi uma coisa que eu fiquei 20 anos também pra conseguir resolver. Você não pôde ir? Eu não pude ir, porque a escola inteira foi pra Bienal do Livro. Na época eu morava em Roseira, então eu não tinha facilidade de ir pra Bienal, como a gente tem agora, né? Que toda hora tem Bienal, você vai lá, você pega o metrô e vai, né? Então eu morava no interior, então pra eu poder ir pra Bienal, tipo, dependia de uma excursão escolar, tudo bonitinho. Então funciona a suspensão? Funciona, porque... eu nunca dei suspensão não, pros meus. funciona. Porque... Não, e funciona de uma maneira bem filha da mãe, porque, tipo, pelo menos pra mim, ela chegou e falou assim, ela não falou nada, ela falou, tá bom, ela não falou tá bom, mas ela só guardou essa informação e beleza. Aí quando chegou o dia da Bienal, a escola inteira foi pra Bienal. Todas as salas, todas as séries, todo mundo. Aí, adivinha quem não foi? Ela falou assim, lembra aquele dia que você mandou isso, aquilo? Então, você não vai na Bienal. Ah, mas eu tô com autorização, mas você não vai. Eu tô falando que você não vai, você não vai. Ela ficou lá na porta do ônibus pra não deixar eu entrar. Isso foi E o que você fez? Eu não fui, eu voltei pra casa, fiquei chorando, puto da vida. Naquele ano, a criançada da escola foi, todo mundo ganhou um monte de coisa, ganhou revistinha da Turma da Mônica. Naquela época, a Bienal dava coisa, né? Agora eles dão umas amostras grátis, mas bem pouca coisa, né? Pelo menos eu devo estar indo nos estandes errados, mas eles não dão tanta coisa que nem era antigamente. Você saía de lá com um monte de sacola de livro, de coisa, não sei o quê. Aí, tipo, ela falou, não, você não vai. Olha lá. E aí, tipo, no outro dia, todo mundo cheio de livrinho, de brinquedinho, de coisas que ganhou lá. E eu lá. E depois, nunca mais a escola fez essa excursão. E essa excursão foi de graça. A escola não pagou nada, ninguém pagou nada. Foi a prefeitura que levou. Então, tipo assim, nunca mais teve. Pergunta que não quer calar. Depois disso, você mandou algum outro professor para aquele lugar? Não, nunca mais.
Gente, então funciona a suspensão, principalmente quando tiver Bienal do Livro. E aprendi a respeitar também. Que você falou também, né? Que da Geni, eu tinha uma professora que chamava Geni. E eu lembrava que o meu irmão Carlinhos, né? Que ele já faleceu, foi em 2013, né? Que ele faleceu. Mas o Carlinhos, ele gostava muito de músicas de anos 80, 70. É que a gente chama de flashback hoje. Mas assim, eu aprendi muito a gostar dessas músicas antigas com ele, assim. Então, assim, eu lembro quando eu era molequinho, ele ficava ouvindo as fitas, assim, passando de disco pra fita, eu falava, nossa, Carlinhos, que legal, como que é o nome dessa música? Ele ia me falando. Então, a minha mãe também gosta muito dessas músicas. Eu aprendi muito com ele, assim, com a minha mãe, dessas músicas mais antigas, que hoje tocam na Alfa, né? E aí eles brincavam com esse negócio de falar de joga bosta na Geni. Ah, joga bosta na Geni, não sei o que lá. E ele só cantava essa parte, joga bosta na Geni. E eu ficava tentando entender que música que é essa, que eu nunca ouvi falar em lugar nenhum. Aí eu tinha uma professora que chamava Geni. Aí, tipo, no primeiro dia eu já falei, aquela música. Ela falou, não canta essa música. Eu não gosto dessa música. Não é pra vocês cantarem essa música pra mim, que não sei o que lá. E ela era uma professora gente boa pra caramba, cara. Ninguém nunca cantou. Ninguém nunca cantou, porque ela falou que não gostava. E, tipo, ela tinha uma vozinha meio estridente, assim, mas ela era tão gente boa que ela, tipo, a galera adorava ela, assim, então ninguém zoava. E toda vez alguém falava alguma coisa, já basta Geni. Não canta, mano. Não canta não, que ela não gosta. Então, tipo assim, quando alguém queria falar, alguém já falava não cantar. Bonitinho. Então, tipo, era um negócio assim que poderia, né? Poderia ter gerado muita zoeira, muito bullying com ela, mas eu lembro certinho disso, que a galera poderia até zoar fora, tipo, falar, a Geni, que não sei o quê. Mas na aula dela, pra ela, a galera não falava. Mas você sabe esses caras que você falou, que só dá opinião, que a opinião deles é a melhor, não sei o que, não sei o que lá? Geralmente são pessoas aturadas e todo mundo pelas costas fala deles. Então, se eles fossem professores, os alunos iam fazer assim. Falando. Passa papelzinho. Poderia não falar pra ele, mas tipo assim, ia virar uma carta aberta ali dentro da sala de aula. Tipo, não quero ouvir um pio aqui, aí a pessoa vai lá e fala pio. É muito importante, mas isso entra no valor do tempo, Euri, porque essas pessoas perdem tempo, jogam tempo fora da vida, podendo ser admirados quando na verdade são aturados. E os maluquinhos de plantão, todo mundo gosta, todo mundo se derrete, aí faz um monte de... Entendeu? Que eu dei o exemplo hoje, não é... O exemplo da Elis foi um exemplo bonito, né? Sim. De uma dificuldade que ela tinha e as pessoas negaram. Aí vem aquela pessoa corretíssima, perfeitíssima, não sei o quê, ninguém respeita. Então. E nos bastidores a pessoa é péssima. Mas, ó... Eu acho que você tá pelada debaixo dessa jaqueta aí. Tô pelado. Não é possível. Tô com uma camisa aqui. Esse calor... Não, eu tô morrendo de calor. Eu fiquei com muito calor depois que eu comecei a contar das histórias da escola. Ruim, né? Bicho, o demônio quase saiu aqui. Mas, ó... Tio Chicória precisa pelo menos dar um oi pra você. Porque o tio Chicória é do tempo que tinha que ir pra escola de barco, nadar um pedaço de rio, sabe? Porque ele sempre conta aquelas histórias longe. A escola era 2 anos pra frente de onde ele morava. Então... Chegou o momento de pergunte ao tio Chicória, que nunca mais ninguém perguntou nada. O quadro chama Pergunte ao tio Chicória e nunca tem pergunta. Mas é porque você não lembra eles que tem que perguntar. As pessoas não mandam pergunta pro tio Chicória. Porque antigamente mandava, depois o pessoal parou de mandar. E aí ficou. O nome do quadro é Pergunte ao tio Chicória e nunca tem uma pergunta. Ele chega, fala o que ele quer. Mas é só perguntas mais antigas ou pode ser qualquer coisa? Qualquer coisa, entendeu? Então assim, a galera não manda. Então, vem pra cá, tio Chicória. Gente, tudo bom? Olha só, a Celeirinha voltou. Eu tava com saudade de você, que semana passada você não tava aqui. Aí foi um dia tão triste aqui que eu nem apareci. Se você viu, eu só mandei o meu áudio. Eu falei, eu não vou nem aparecer lá porque a Selena não tá lá, velho. É mesmo? Eu nem vim. Eu vim de áudio só, mas eu não pus a cara aqui pra bater. Eu fiquei tão triste também de não vir, eu gosto tanto de estar aqui. Aí, tá vendo? Tem que morar com a gente aqui no Terça Nobre. Eu atrás daquela cortininha tem lugar. Você pode morar lá, que nem você falou pro menino que ele mora no trabalho dele, ele mora mesmo, né? Ele fica mais tempo no trabalho do que na casa, né? Mas a gente tava falando negócio de escola, assim, você sabe que quando eu tava estudando na escola, que a gente não tem nem mochila pra levar, era aquela sacolinha de sabe aquele saco de estopa, né, que o pessoal chamava de... Que é um saquinho de farinha, de pano, assim, e colocava as coisas naquele saquinho pra levar os material da escola.
E aí também a gente ia de chinelo porque o caminho era daquelas estradas de terra, entendeu? Que eu falo isso para as pessoas tirar sarro da gente, mas era isso aí que o pessoal brinca que os antigos era assim, que tinha que pegar um rio, nadar uma parte, andar um tanto de bicicleta, mais um outro barquinho aí que chegava na escola. Mas onde que Era você assim, morava? as escolas da zona rural era tudo assim, é tudo longe. Era barquinho, meu. era balsa? Tinha que era o fazer quê? tudo. A gente tinha que entrar. Tem uma máxima na internet que é assim, né? Que as pessoas antigas, todas as pessoas antigas, elas demoravam muito para chegar na escola. E aí criou essa história de que todo mundo ia pra escola, tinha que pegar um barquinho, tinha que pegar bicicleta. Então eles colocam o tio Chicória nesse pacote aí. Ah, isso iria ainda Não, de ia de chinelo. bicicleta, ia de chinelinho, bicicleta. bicicleta. Mas não tinha rio no caminho, era só estrada de terra na ida e na volta. Eu não entendeu? sei, meu pai, eu não sei qual a idade do senhor, mas meu pai me conta que ele era bem pobrinho. E aí o senhor tava falando da mochila, ele disse que a minha avó fazia a cueca dele de saco de farinha. Tinha gente que fazia até bermuda disso. Isso, e disse que às vezes tinha o carimbo da Santista na Bem cueca na- do meu pai. Aí ele falou que ele tirava a calça junto com a cueca, que é pra ninguém da Pra escola ninguém ver, ver. né? E eu acho essas histórias tão incríveis, né? Saber que as pessoas passaram por isso. É, o e, pessoal fazia roupa com isso E aí. cresceram e se tornaram grandes, né? Então, É muito bonito isso, né? Que as pessoas passavam dificuldade. Porque agora as prefeituras, né? Tipo, nem todas, mas tem muita prefeitura que dá tudo, né? Que dá caderno, dá mochila, dá até blusa quando tá frio, né? Porra, na nossa época não tinha nada disso. Você tinha que comprar você mesmo o seu próprio caderno. Tem escola que você tinha que comprar a camisa da escola. Mesmo a camisa sendo do governo, da prefeitura, de alguma coisa, você não tinha como você mesmo chegar lá e ganhar uma camisa. Você tinha que ir lá numa lojinha e comprar. Agora não, agora tem um monte de escola que já dá tudo. Dá uniforme de frio, dá a camisa, dá o material, lápis, caderno. A criança só estuda se não quiser. Até a mochilinha dá, Bonitinho. merendinha boa, né? Na minha época a merenda não era muito aquelas coisas não, né? Não sei se você teve merenda, mas na minha época de merenda era ruim a merenda. E também, quando a gente estudava na primeira série, eu usei aquela cartilha chamava Caminho Suave. eu também você usei usou essa Caminho cartilha? Suave. Que é engraçado, né? Da Ó, galera. senhor, não vem não me chamar de Mas velha. é que todo mundo usou essa cartilha na primeira. Tem muita. Quando eu quero mostrar que eu sou mais antigo, eu falo dessa cartilha só pra ver se a pessoa conhece mesmo. Pato, pau, papai. Upa, pá, pai. Olha só, tá vendo? Eu guardava a minha. Você guardou a sua? Mas eu por um tempo Tem, guardei, minha mãe depois eu tem. perdi. Ela tem até hoje. Minha mãe tem caderno de quando eu aprendi a escrever. Minha mãe tem. Ah, uma coisa que você falou também que é das pessoas saber escrever. Uma coisa que a gente não vê muito hoje é o caderninho de caligrafia, né? Você usou o caderninho de Super. caligrafia? Letrinha verde, primeiro linha verde, depois caligrafia. Sua letra E a minha letra é bonita. Sua letra é a coisa mais linda que tem? Não sei se é a mais linda, mas é bonita. Sabe? O meu, o garrancho, porque essa pessoa falava pra gente assim que eu ia ser médico, né? Aí esse menino aí vai ser médico, né? Assim, eu não virei médico, assim, a única coisa que eu tenho de médico é a letra. Eu tenho letra de médico. Só isso que eu herdei, porque eu mesmo fazendo o caderno de caligrafia, a minha letra é um garrancho, que, pelo amor de Deus, a gente fica... Não sei o que aconteceu, eu acho que eu jogava meus cadernos de caligrafia fora, que ele era do mesmo tamanho do caderno de desenho, né? Aí você queria pegar pra desenhar, mas na verdade era de caligrafia. Então acho que foi Eu isso. acho que muito dos O meninos. grande erro isso do teu também. Chico. É, a letra feia. Eu acho que dos meninos, eles gostam de fazer letra não cursiva, né? Os meninos. os meninos As meninas já são mais aquela letrinha. Bonitinha, né? Não, mas as letras era um negócio horrível. Porque os meninos Também querem que tem o acabar a lição digitar, correndo pra jogar bola. Tem o digitar, agora você digita, acabou, não tem nada disso. Porque se tiver que ver minha letra, você vai chorar junto comigo aqui. Pois eu quero ver na próxima vez que Vou a gente se fazer um encontrar. autógrafo pra você, tá bom? Isso, eu quero um autógrafo. Ó, e agora eu vou embora também porque tá frio, entendeu? Eu não posso ficar muito fora de casa. É mesmo? Tá bom. Semana que vem eu vou vir contar pra você como é que foi o magistério. Ah, tá. Grande bom, beijo, gente. Valeu, acelera. Aí sim, tio Chicória, como sempre, dando a cereja do bolo aqui do Terça Nobre, né? Você gostou do Eu gosto. do Ele magistério? leva lá atrás. tempinho do magistério, normal, superior? Sim, me lembra até do tema que foi hoje o programa, né? Da É. gente voltar lá no passado. Eu lembro da Gostoso. escola que tinha as meninas que faziam magistério e elas iam lá ajudar as professoras da escola, entendeu? Aí a gente fala, nossa, essas são as meninas do magistério.
Lá em Roseira a gente não chamava professora de professora, chamava professora de dona. Ah, é? Ô, dona. Dona Aninha, dona Fátima, era assim. Lá eles não chamava de sora nem de professora, era dona. Não sei se ainda é assim. Tia? Não tinha Aqui tia. era tia, depois passava direto pra prof. No prezinho, porque eu fiz o prezinho aqui em São Paulo. Aí no prezinho era tia. Tia Ana, não sei o quê. Aí lá em Roseira eu fui pra lá quando eu tava na primeira série. Aí lá era dona. E até a 8ª série foi assim, sempre dona isso, dona aquilo. E só os professores que era sor. O professor era sor. Agora, as professoras a gente chamava de dona. Não sei se é assim, né? Já eram visionários, né? As mulheres donas de tudo. Tá vendo que legal? uma lembrança boa agora também. Mas eu aproveitar também para falar pra galera que tá acompanhando aqui pelo Spotify, mas também tá ouvindo pelo YouTube, tá vendo aqui o cenário do nosso Terça Nobre, né? O estúdio lindo do Estúdio Pode Vir. Então, se você tem vontade de ter o seu podcast, estava planejando, pensando como que você podia fazer, chegou o grande momento. Então, você segue lá, @Estúdio Pode Vir. Você tira direitinho suas dúvidas, horários, preços. A região aqui é do lado do metrô Paraíso, então, assim, é fácil de chegar. Tem estacionamento. Se você vier de carro, tem estacionamento. Se vier de metrô, você atravessa a rua, você já tá aqui dentro. Se vier de Uber, táxi, também tem ponto fácil para estacionar, é tranquilo. Então, chegou o grande momento. Por que acontece? A galera quer ter podcast, às vezes quer comprar equipamento, quer comprar câmera. E aí fica, quebrando a cabeça. E é difícil, você tem que ter espaço, tem que ter acústica. Aqui já tá tudo pronto. Iluminação, microfone, estúdio, espaço. Pode trazer convidado, cabe bastante gente. Se quiser fazer um cenário também estilo talk show e outras partes, não só aqui como o Terça Nobre, assim, com mesa, mas pode fazer também. Então, gravação de música, cursos. Segue lá, @Estúdio Pode Vir. E aí você vai ter todas as informações para você fazer o seu podcast, o seu projeto aqui para a internet também, beleza? E também o nosso grande parceiro Terça Nobre, História IC, sempre com os melhores presentes, né? Sempre uma época boa para dar presente, qualquer época é bom para dar presente, então você pode comprar seu fone, celular, carregador, camisa de clube, tá tendo um Mundial de Clubes agora aí, compra aquela camisa bonita lá do time que você torce, para dar de presente também. Então segue lá, @História IC, grande parceiro aqui do nosso Terça Nobre. Beleza. Que legal, Eli. Isso aí, Obrigada, Selena. viu? Obrigada pelo convite mais uma vez. É Você- sempre bom, terapêutico, né? Eu nem vejo a hora passar. E eu fico até falando, meu Deus do céu, eu acho que eu estourei muito tempo ali. Será que o Anderson vai brigar comigo? O que vai acontecer? Porque a gente entra numa cápsula doida a gente aqui. entra. Eu não vejo também passar aí, é gostoso. Depois eu fico pensando nas coisas em casa, pensando no que isso desmembra. Uhum. Eu acho bem terapêutico e gostoso. Obrigado. Obrigado por vir, obrigado por fazer parte aqui do Terça Nobre. Muito importante a sua presença aqui, abrilhanta muito. Obrigada Programa. pela oportunidade. Lembra de novo, né? É quando a gente se sente que tá num lugar que a gente pode ser o que a gente é. Aí E eu espero que você sinta a mesma coisa. Eu me Sim. sinto assim aqui, espero que quando você conversa comigo, você sinta a mesma coisa. Sim, eu sinto. E às vezes eu até fico pensando que eu tô demais. Tipo, essa história que eu contei da escola, né? Tipo, caramba, o cara meteu um puta desabafo aqui do nada. Imagina, Entendeu? para. Tipo, porque tá tão Eu já leve, lembrei da irmã né? Priscila, já lembrei da irmã Júlia, lá da minha escola. Enquanto você falou, eu vi a cena acontecendo. Tá vendo? Então temos ganchinhos para os próximos episódios. Então, volte sempre, Fazer a casa uma é oração sua. pro seu professor, que já se foi. Deus, como diz, Deus o tem em bom lugar. Mas Obrigada, você já é da amiga. casa, né? Quero que você esteja aqui todos os episódios, você sabe disso. Então, o Terça Nobre também é seu rolê, como Obrigada. diz. Um dos rolês que eu mais gosto. Aí sim. Então, pra galera que tá assistindo, quiser seguir a Selena também lá nas redes sociais, acompanha o trabalho dela, né? A gente colocou aqui na legenda o Instagram dela, também tá lá na Vibe Mundial, tá na Astral TV, fazendo vários horários também. Então, pra galera que acompanha a gente aqui, acompanha a Selena também com seus trabalhos lá. Obrigada. Beleza? Eli. Tamo junto, Obrigada. volte sempre. Agradecer ao nosso Anderson cuidando da nave mãe aqui, gravando lindamente o nosso Terça Nobre. Obrigado a toda a galera que veio até o final com a gente. Você que escuta pelo Spotify e outras plataformas de áudio. Você que assiste pelo YouTube, aproveita e se inscreve no canal. Muito obrigado. Um grande abraço aos Fés Escudeiros. Um beijão pra minha mãe, Dona Tânia, que tá sempre com a gente aqui no Terça Nobre. Semana que vem eu tô de volta. Valeu, galera. Tamo junto. Terça Nobre.